Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica aí para estudantes, residentes, profissionais de saúde, qualquer pessoa aí que quer saber um pouco mais de clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E aí, pessoal, caso clínico dessa vez, hein? Por isso que eu tô começando. É isso aí, né? Quem já acompanha a gente sabe que quem começa o caso clínico é a única pessoa que sabe o desfecho, né? Eu e o Rafael, a gente tá perdido, né? A gente sabe só o tema do episódio, que é rebaixamento do nível de consciência. Que é o que você sabe aí. Já vou avisando que o ultrassom não vai ajudar aqui, viu? Cara, você viu essa, João? A petulância do TDC de falar de ultrassom, né? Será que deu certo? Acho que a gente fala no início, né, que a ideia é mais mostrar as coisas, o poder do ultrassom, do que necessariamente ensinar um protocolo inteiro, né? Mas teve uma residente que me mandou mensagem pedindo referências de ultrassom que ela estava querendo estudar. Então acho que algumas pessoas aí foram tocadas. Por que você precisa aprender ultrassom? Show. Então, explicando para quem por acaso está chegando agora, né? Os episódios de caso clínico, o que as pessoas que estão discutindo o caso sabem, é apenas a queixa, a síndrome. E no caso desse episódio, é o rebaixamento de nível de consciência. A ideia é que em cada episódio desse a gente forneça um esquema diagnóstico e divida um pouquinho sobre o raciocínio clínico em cima desse problema com vocês. O diagnóstico é discutido em partes, então a gente incentiva que vocês parem depois de cada parte de informação para vocês também pensarem no que vocês fariam. E aí no final a gente tem o diagnóstico que apenas a pessoa que está apresentando o caso sabe. E pensar o que vocês falariam se estivesse aqui no nosso lugar, né? Queria mandar um abraço já no começo pro Rodrigo Serrano. Opa! R2 de Clínica Médica aqui da Unifesp, que eu acabei conhecendo esse caso por conta dele e ele participou do cuidado inicial do paciente apresentado, então vai um abraço aí pro Rodrigo. A gente está participando também, gente, só para lembrar, do Med Summit do Jaleco com K, no YouTube. Começou na segunda, acaba agora na quinta. Entra lá e vejam as palestras. A gente está participando de 2 palestras. Como melhorar seu raciocínio clínico e falando um pouquinho sobre podcast. Boa! É uma boa oportunidade para ver os nossos rostos, né? Só o Iago do TDC que não conseguiu participar, mas fora ele, todo mundo conseguiu dar uma palhinha em alguma das aulas. E você fala isso todo episódio, é uma oportunidade de ver nossos rostos. Pedrão, ninguém quer ver a nossa cara não, cara. Não, cara, é porque se iludindo aí. É porque existe um misticismo do áudio, entendeu? As pessoas imaginam o João, um cara de 2 metros, ele forte, entendeu? Aí imagina o Rafael, um carioca, que gosta de ficar andando sem camiseta, por aí. De chinelo, é exatamente o que eu faço. Então, mas aí sofre o impacto, entendeu? Quando vê e acaba a ilusão. Impacto da decepção. Exato. Tirando o Fred, que é galanteador, barbudo, voz. Eu imaginaria o Fred um lenhador. E é exatamente isso que ele é, né? Isso que é o bom. Vamos lá? Vambora. Então, pessoal, o caso é de uma paciente do sexo feminino de 80 anos que é trazida pelo SAMU ao hospital porque ela foi encontrada hoje às 7h30 da manhã inconsciente em casa. E aí, pessoal, o que vocês fariam? Poxa, João, aí já quebra, né? Zero informação, que é como às vezes o paciente chega mesmo, né? Eu acho que é bom entender que quando chega um paciente assim, você precisa ter algumas coisas antes de querer elaborar um diagnóstico difícil e tentar somar várias coisas. Você precisa ficar preocupado com esse paciente e saber se está tudo bem com ele ou não, né? Ele chegou na sua sala de emergência, você precisa entender. E aí, quando chega um paciente rebaixado, tem uma frase que eu vi estudando para esse episódio que é muito boa, que você tem que garantir que o cérebro desse paciente esteja recebendo sangue suficiente, oxigênio suficiente e glicose suficiente. Então, com isso, você consegue ver o estado hemodinâmico dele, para ver se ele está recebendo sangue suficiente. Se você olha a saturação, vê se ele não está entrando numa insuficiência respiratória, e seja isso que está agonizando e fazendo ele ficar rebaixado o nível de consciência. E a principal, uma coisa que se os nossos ouvintes que não sabiam disso conseguir levar pelo menos isso do episódio já vai ser muito bom, que é olhar o destro de cara. É ver glicemia de cara. Lá no Rio Grande do Sul a gente fala HGT, o hemoglucotéstico. No Rio também, HGT.
Pra não errar, a glicemia capilar, né? Pronto. Que é o nome original. Então você garantindo sangue suficiente pela hemodinâmica, oxigênio suficiente do ponto de vista respiratório e glicose suficiente pela glicemia capilar, você já deu um bom passo para saber que esse paciente ele está minimamente estável, eu consigo ter um pouquinho mais de tempo para pensar. Cara, eu acho que a gente está diante aqui de uma grande síndrome, né? Que é de rebaixamento de nível de consciência. Que do lado de insuficiência respiratória e choque, são as grandes síndromes do paciente que está grave. Exatamente. Por isso, por ser uma grande síndrome, tem muitas causas. E aí, como o João gosta de falar às vezes, né? A gente tem que tratar a síndrome no PS. O Pedro, antes de começar o episódio, falou assim, cara, é difícil esse tema, né? Porque eu consigo te provar que qualquer coisa causa rebaixamento de nível de consciência. Qualquer doença. Eu consigo te provar. Eu consigo fazer uma alça assim de pensamento e pronto, viu? Causou. Então, aquilo também pode fazer, aquilo também pode fazer. E aí, como a gente fez lá no episódio de dor torácica, no pronto-socorro a gente tem que hierarquizar as nossas hipóteses nas causas mais graves. E aí, hierarquizando em causas mais graves, a gente ainda vê que ainda existem muitas causas graves que podem estar causando. Então, a gente tem que hierarquizar da forma que são as causas mais graves e as que matam mais rápido. E aí, como o Pedrão falou, a gente vai fazer aquela abordagem que todo mundo conhece, do ABCD, qualquer forma que você queira chamar. No caso do rebaixamento de nível de consciência, coloca a glicemia capilar aí para você não se esquecer. De cara. Boa. E essa é uma síndrome que ela por si só pode levar o paciente ao óbito, independente da causa, né? Porque pode comprometer a via aérea, como o Rafa falou, e é outra coisa que você tem que lembrar aí, né? Isso é uma polêmica, né, João, sobre o momento de proteger a via aérea desse paciente. A gente até comenta essa situação no nosso episódio 42, que foi um caso clínico de intoxicação, que teve a presença do Vinícius Machado, do SIM. A gente comenta que o Glasgow menor que 8 é uma referência do ATLS em pacientes do trauma, né? Em pacientes sem história de trauma, pacientes clínicos, não necessariamente esse é um bom corte para a gente pensar em intubação. Por mais que quanto mais rebaixado o paciente tal, maior a chance dele não conseguir proteger a via aérea, não necessariamente quer dizer que ele não está conseguindo. Então é difícil o momento de decisão. Eu acho que o mais fácil é quando tem muita secreção, ao ponto de você perceber que o paciente não está conseguindo mobilizar essa secreção na via aérea. Então esse talvez seja o mais fácil. Fora isso, pacientes rebaixados provavelmente não vão estar conversando, que seria a nossa prova de ouro para mostrar que a via aérea está pérvia, e aí fica sempre uma adesão feita caso a caso, né? Essa parte de abordagem se tá protegendo a via aérea é bem difícil, subjetiva e, que nem você falou, Pedrão, não tem nenhum dado que bata o martelo, a menos que o paciente esteja falando, e mesmo falando, né, idoso às vezes tá broncoaspirando ali direto, e é um paciente demenciado que tá falando, né? Então é muito relativo esse negócio de proteção de vias aéreas. E outra coisa que a gente leva em consideração na decisão de intubar ou não é a gravidade, né, do quadro. Às vezes o cara tá chocado, aí a gente tem um prognóstico que a gente tem uma perspectiva de que ele vai ficar grave aí durante um tempo. A intubação você, de certa forma, consegue controlar ali o paciente e aí leva para terapia intensiva de maneira segura. Tô pensando ali no pronto-socorro. Outra coisa que vale a pena lembrar é que tem algumas coisas que mimetizam o rebaixamento e não são. São coisas que atrapalham não a consciência do paciente, mas a comunicação dele com você, né? Então, afasias, disartrias podem levar a uma falsa conclusão de que o paciente está rebaixado ou confuso, quando na verdade ele está com dificuldade de se expressar, né? Posso colocar mais uma? Surdez, cara. Surdez. Paciente idoso às vezes não tá ouvindo o que você tá falando. No consultório você tem que gritar para o paciente ouvir. Imagina ali no pronto-socorro, buzina, ambulância, gritaria. Ainda mais se o vozinho estiver dormindo, né? Quem não conhece uma história de alguém que massageou um vozinho dormindo, que na primeira massagem deu um grito e mandou o cara sair de cima, né? Isso é clássico. Cara, o meu sono é muito pesado. Eu tenho uma preocupação real de que um dia ainda vão me entubar, fazer alguma coisa no hospital, só porque eu tô dormindo. Mas voltando pro caso, uma paciente que chega sem nenhuma informação, trazida pelo SAMU, é geralmente muito complicado, né? Você não sabe os antecedentes, você não sabe se ela fez uso de alguma coisa, retomando novamente o episódio de intoxicação.
Então, às vezes, você trabalha com muito pouca coisa. Tem até uma síndrome chamada síndrome de John Doe, que é como o pessoal nos Estados Unidos chama os pacientes desconhecidos, que tenta entender como é que se comportam os pacientes que chegam desconhecidos sem história prévia ao hospital, né? É uma coisa muito relacionada à condição financeira. Quanto pior a condição financeira, maior a chance desse paciente chegar sem nenhuma informação ao pronto-socorro. E uma coisa que vale a ressalva é que você conseguir, na sua internação, ter capacidade de identificar e saber quem é esse paciente, que às vezes é um trabalho que a assistência social faz um processo investigativo lindo, está relacionado à mortalidade. O paciente que é identificado tem mais chance de sobreviver do que aquele que não é identificado. Que interessante, cara, esse dado, viu? Talvez seja porque a gente não ligue tanto assim para os pacientes que sejam desconhecidos, né? Vale aí essa crítica. Inconscientemente a gente às vezes toma umas atitudes inconscientes que têm impacto, né? No desfecho do paciente. E como a história não vai poder ser coletada no cara que chega rebaixado, vai ter que vir de 3 lugares: das testemunhas, do prontuário e dos bolsos do paciente. Tem que checar os bolsos, tem que procurar a identificação dele, às vezes tem escrito alguma informação, listinha de remédio, tem gente que carrega eletro, já vi isso acontecer. E do prontuário, se o paciente for acompanhado na sua instituição, talvez você tenha ali uma consulta completa que te ajude muito. Das testemunhas, a gente vai ter quem trouxe o paciente e quem viu acontecer o evento. É muito importante coletar a história com os bombeiros, com os enfermeiros que estão trazendo, porque a gente sabe como é a correria, né? Às vezes você carimba ali e fala, não, tudo certo, aí eles vão embora e depois você lembra, putz, não perguntei tal coisa. Então, chegou a filha da paciente, tá? Pra te informar melhor. Ela foi encontrada às 7h30, né? Mas que horas que é agora? Agora são as 9 da manhã, certo? E aí a filha informa que no dia anterior a mãe estava bem, que a paciente estava bem, assintomática. Ela foi dormir às 22h30 e hoje às 7h30 da manhã foi encontrada no chão do quarto inconsciente, tá? A paciente é hipertensa, possui fibrilação atrial permanente e miocardiopatia chagásica. Ela usa varfarina, losartana, simvastatina, atenolol, simeticona e omeprazol de uso contínuo, todos esses remédios. Ela é uma paciente que não tem alergias, não tem nenhuma cirurgia. E aí você conversa com o pessoal do SAMU e eles te informam que ela foi encontrada com uma escala de Glasgow de coma de 9, certo? Sendo resposta ao movimento de retirada à dor no motor, palavras inapropriadas na resposta verbal, 3, e a abertura ocular apenas a dor, 2. Pessoal, acho que a galera da geriatria vai me matar se eu não abordar isso, mas com uma senhora de 80 anos, você tem que conversar com a filha para entender como que essa senhora era, o nível de independência, se caminhava bem, se era uma senhora saudável, porque vai ter impacto, inclusive, no que você vai fazer lá na frente. Vai entubar ou não vai fazer uma cirurgia ou não vai, qual que vai ser a proporcionalidade dos seus cuidados. Boa, Rafa. Então a paciente era completamente funcional, independente para as atividades básicas e instrumentais da vida diária, viu? Então, beleza. Antes da gente entrar no como fazer uma divisão das causas de rebaixamento de nível de consciência, acho que só vale a pena mencionar que a escala de Glasgow é a que a gente mais utiliza mesmo, né? É a que às vezes o pessoal mais decora para prova e tudo mais. Mas tem outra escala que também é validada em paciente clínico, que é a escala de FOR. Ela varia, além da resposta ocular e resposta motora, ela vai avaliar a pupila e a maneira como esse paciente respira. São esses 4 itens. Ela tem um valor preditivo melhor para pior prognóstico em pacientes com Glasgow muito baixo. Então, os pacientes com Glasgow baixo, ela consegue refinar melhor quem é o paciente realmente ruim, quem que não é. E ela consegue ser utilizada até em pacientes intubados, né? Um pouco melhor do que o Glasgow. Então, só vale a ressalva aí. Legal que você falou isso, Pedrão. Lembrar que a vantagem da FOR para o Glasgow é que ela avalia um pouco de tronco encefálico. E elas são escalas que elas têm valor só prognóstico, né?
Elas não têm um valor diagnóstico, não uma escala que vai te fazer pensar numa determinada etiologia em prol de outra. Mas faz parte ali do exame neurológico básico que você vai fazer. E aí, falando sobre rebaixamento de nível de consciência, a gente pode dividir em 2 grandes grupos, né? As doenças estruturais, que fazem rebaixamento de nível de consciência, e as doenças que fazem uma disfunção neuronal difusa, certo? Pois é, Pedrão. Quando a gente perde a consciência, é porque ou teve muito neurônio afetado ou uma região do cérebro que é responsável pela nossa vigília, que é o sistema reticular ativador ascendente, que fica numa região ali de mesencéfalo e ponte, se conecta com o tálamo, que ele é responsável por isso. Então, a gente vai ter causas que são difusas e a gente vai ter causas que são estruturais, que vão culminar na mesma síndrome, que é o rebaixamento do nível de consciência. E aí, assim, as doenças estruturais, né, Rafa, são mais fáceis, assim, da gente lembrar, né, que pode fazer rebaixamento. Por exemplo, metástase cerebral, abscesso cerebral, sangramentos, né, seja por um hematoma subdural ou um AVC hemorrágico, tudo isso pode fazer rebaixamento de consciência e é mais fácil de evocar. Mas quando a gente começa a mencionar das causas que fazem o dano neuronal difuso, aí tem mais coisas que a gente precisa relembrar, né? Até porque as causas estruturais, elas costumam aparecer em exame de imagem, né, Pedrão? E depois a gente pode até discutir se esse paciente vai merecer uma tomografia ou não, mas a tomografia vai ver essas causas estruturais e já os danos difusos, não. Boa. Se a gente quiser dividir essas causas de dano difuso, a gente pode pensar nas drogas / toxinas, nas causas metabólicas e nas infecções. Certo. Então, assim, as drogas e toxinas, a gente já abordou grande parte delas lá no episódio 42 de intoxicação. Então é importante ressaltar que é preciso perguntar se teve algum medicamento novo, se teve alguma história de abuso recente, se o paciente foi encontrado com cartela, e aí a gente vai entrar num caso de intoxicação, certo? Eu queria fazer uma lembrança, Pedrão, que as medicações podem alterar a consciência na entrada, mas algumas também na retirada. Boa. Né? Eu queria lembrar especificamente de 2 aqui, que são o álcool e os benzodiazepínicos. Então, as intoxicações, né, excesso de substâncias podem causar isso, mas eventualmente a retirada também, lembrando dessas 2. A gente comentou um pouquinho disso, João, no nosso episódio número 14, de delírio, se você quiser voltar lá e ouvir. Aí, indo para as causas metabólicas, essa sim a gente consegue extrair bastante coisa, né? Dá pra gente pensar primeiro que qualquer órgão que começa a fazer uma disfunção pode causar algum tipo de rebaixamento de nível de consciência. Então, por exemplo, o coração, quando ele começa a fazer disfunção, ele pode fazer rebaixamento de consciência por baixo débito. O pulmão, quando ou por hipoxemia ou por hipercapnia, pode fazer também. Uma lesão renal aguda pode fazer encefalopatia. O fígado, quando faz uma insuficiência hepática aguda, pode fazer também uma encefalopatia hepática. E aí tem outros 2 órgãos que geralmente são esquecidos, mas que também pode causar surpresa em rebaixamento de nível de consciência, que é a tireoide e a adrenal. A tireoide, tanto hiperfuncionante quanto hipofuncionante, que seria ou coma mixedematoso ou uma crise tireotóxica, pode fazer rebaixamento de nível de consciência, e uma insuficiência adrenal também pode fazer um rebaixamento de nível de consciência. Boa, Pedrão. Então dá para fazer um raciocínio baseado ali em sistema orgânico, né? Só lembrando dos distúrbios hidroeletrolíticos e que tem que ser medular. Paciente com alteração do nível de consciência, você tem que pedir sódio e cálcio, tá? E lembrar, como a gente já falou, da hipoglicemia e hiperglicemia, que também podem ser causas de alteração do nível de consciência. E uma coisa interessante da hipoglicemia e da hiperglicemia, que é pegadinha, né? É que pode dar sinal focal. Então não exclua e não deixe de pedir uma glicemia capilar só porque tem sinal focal. Eventualmente até movimentos atetóticos, coreia, podem surgir dentro de um contexto de desglicemia. Voltando então para as metabólicas, tem coisas que não estão nem encaixadas em disfunção orgânica e nem nos eletrólitos. E que vale a ressalva. Aqui, principalmente a deficiência vitamínica, tanto a deficiência de tiamina quanto a deficiência de B12 pode fazer um rebaixamento de nível de consciência.
E existe uma relação muito forte de retenção urinária e constipação com rebaixamento do nível de consciência. Então é uma coisa que é importante ser perguntado, que isso pode ser o fator para você fazer esse rebaixamento. Sabia que existe até a descrição de uma síndrome cisto-cerebral, que em pacientes com retenção urinária, você foi encontrado em ratos que tem aumento de alguns neurotransmissores que podem estar explicando o rebaixamento do nível de consciência. Eu não conheço esse trabalho não, mas eu acho que qualquer um que trabalha com idosos e vê muito delírio sabe disso aí, né? Boa. É o dia a dia do delírio. E da qualquer alteração de nível de consciência. E aí, Pedrão, tem outro grupo de causas que são as infecciosas, e aí tanto as que causam sepse, que praticamente qualquer infecção, né, pode causar sepse, quanto as neuroinfecções, que não necessariamente o paciente vai estar séptico, mas ele pode ter alteração por ter ali uma neuroinfecção, e aí a gente vai lembrar da meningite, a gente vai lembrar da encefalite viral, por herpes, então tem que perguntar se teve alguma alteração comportamental antes, como que ele estava nas últimas semanas, lembrar também da sífilis, da malária, que são infecções que podem especificamente afetar o sistema nervoso. É interessante pensar nisso, né, porque a chance de um órgão evoluir com disfunção aguda depende de duas coisas, né? Da intensidade da lesão e da reserva que aquele órgão tem. Por exemplo, se eu tenho muita reserva, eu preciso de uma lesão muito grande para poder fazer disfunção. Então, se eu tenho uma pessoa jovem com o cérebro sem nenhum problema, ou é uma sepse, bem sepse mesmo, ou é uma infecção dentro do sistema nervoso central. Enquanto que uma pessoa mais idosa, que eventualmente já teve um insulto neurológico prévio ou tem uma demência, a chance de uma infecção com uma intensidade não tão grande fora do sistema nervoso central levar a disfunção neurológica e rebaixamento é muito maior. Então, o fato dessa paciente ser uma idosa de 80 anos, na verdade, expande o leque, porque coisas fora do sistema nervoso central têm muito mais chance de levar a disfunção neurológica. Então, retomando esses grupos das principais causas de rebaixamento de nível de consciência, pessoal, a gente dividiu em estrutural no começo e das causas que vão fazer dano difuso. E dentro das causas que fazem dano difuso vão ter as metabólicas, aí lembrar de disfunção orgânica, lembrar dos eletrólitos e as exceções. Uma ressalva, né? Não é porque crise adrenal, não é porque a insuficiência adrenal faz rebaixamento de nível de consciência que a gente pede cortisol para todo mundo. Todas essas informações estão muito relacionadas à história que o paciente carrega consigo, né? Então vai depender muito de caso a caso. Boa, Pedrão. Eu acho que é importante saber de todas as causas, mas mais do que isso é saber hierarquizar, né? E o que vem primeiro ou vem depois, o que vai depender da prevalência e da gravidade. Então, dentro do dano neuronal difuso, a gente teve as metabólicas, teve as toxinas e teve as infecções, sejam elas de fora ou de dentro do sistema nervoso central, né? E aí tem uma miscelânea que não encaixou em nenhum desses locais, mas que vale a pena a gente só mencionar, que existem causas psiquiátricas para rebaixamento do nível de consciência, e a principal representante aqui vai ser a catatonia, né? Então, é importante lembrar que existe essa ressalva aqui. Boa. E o bom dessa divisão de doença estrutural e dano neuronal difuso é que as doenças estruturais eu vou ver na tomo, como o Rafa mencionou. Então eu preciso da tomografia para esse paciente fazer o diagnóstico. E aí existem coisas no exame físico que podem me ajudar a entender que isso talvez seja mais dano estrutural e menos dano neuronal difuso, né, Rafa? Boa, Pedrão. Antes de falar do exame neurológico que você comentou, a gente vai partir para o exame geral, que vai ter sinais vitais, a gente vai olhar padrão ventilatório e também examinar para ver se a gente encontra alguma dica ali de qual que é a etiologia. A grande importância do exame neurológico é a gente avaliar o nível de consciência, né, o grau do rebaixamento, e a gente usa a escala de Glasgow Ad4, que vai ter uma importância, como eu já disse, prognóstica e não em definir a etiologia. E aí a principal importância do exame neurológico que é avaliar a simetria. A gente vai ver reflexo de tronco, a gente vai ver alterações motoras, tem que olhar pupilas, os reflexos pupilares, isso tudo com a intenção da gente achar alguma alteração da simetria que possa fazer a gente localizar a lesão.
Eu acho que das simetrias, Rafa, além da simetria motora, que é óbvio que a gente vai procurar, acho que a mais importante vai ser a pupilar, né? A anisocoria é um dos fatores mais relacionados à doença estrutural. E tem até um estudo que mostrou que a soma da anisocoria com a ausência do reflexo fotomotor é a mais relacionada à doença estrutural. Então essa talvez seja a simetria que eu mais preciso ativamente olhar, né? Top. Pois é, cara. Mas até entre os neurologistas não existe assim um consenso de qual seria o exame mínimo ali no pronto-socorro, o exame neurológico mínimo nessa situação de rebaixamento. Não existe um protocolo passo a passo validado, mas não se esqueçam de olhar a pupila. Eu encontrei aqui um trabalho interessante que os autores pegaram 8 livros de neurologia e 2 de emergência e eles viram que tinham 38 passos diferentes no exame físico neurológico no paciente inconsciente agudamente. É muita coisa, né? E aí eles perguntaram para 27 neurologistas que tinham bastante experiência e eles graduaram entre os mais importantes e os menos importantes. Boa. E aí, o que eu achei legal é que a posição espontânea dos olhos, ou seja, para onde está olhando, não é um dado que está nem no Glasgow nem no FOR, e foi considerado o mais importante. Lembrando que olhar por um lado da cabeça indica que a lesão está ali. Então os olhos olham para onde está a lesão, exceto em caso de crise epilética que vai olhar para o lado contrário da lesão. Quando a lesão é pontina também, Rafa, ele olha para o lado contrário também. Então, depois vem reflexo pupilar, resposta a estímulo auditivo e motor, que está dentro do Glasgow e do FOR, movimentos involuntários espontâneos, que está na escala FOR. Outra coisa que não está nos dois é o reflexo de Babinski. Então, e rigidez nuca e o tônus. Então, João, a gente jogou muito de informação, jogou bastante doenças que pode fazer rebaixamento do nível de consciência, mas acabamos não focando na paciente. Porque pelo que o Rafa mencionou, vai ser muito importante o exame físico aqui, para a gente tentar ver para que lado que tá. Manda aí o exame físico. Então, na admissão, a paciente tinha os seguintes sinais vitais: frequência cardíaca de 90, uma PA de 200 por 100, com tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos, uma frequência respiratória de 17, com destro de 104, a glicemia capilar de 104, saturando 97% e a febril, tá? Tem temperatura de 37 graus. Ela chegou com um Glasgow de 9, sendo que na sala de emergência o Glasgow dela piora para 6, certo? E aí ela é entubada. Ela piora porque a resposta ocular e verbal pioram, vão para 1 no Glasgow, então ela vai para um Glasgow de 6 e é entubada. No exame físico geral, o que tem de relevante é que ela tem um ritmo irregular, a paciente tem FA, não há mordedura de língua e ela tem um bócio visível ao exame físico. O exame neurológico, então, o primeiro foi feito sob sedação logo após a intubação, então tinham algumas alterações. Mas ele foi repetido depois, após a suspensão da sedação, então já vou dar esse outro. A paciente, mesmo entubada e sem sedação, permaneceu rebaixada, de pares cranianos. A gente tem pupilas isocóricas e fotorreagentes, um reflexo óculocefálico presente, córneo palpebral presente, de força, uma retirada ao estímulo álgico de maneira simétrica. Foi feita uma manobra, que eu tive até que dar uma pesquisada, que chama manobra de San Vito, que avalia força muscular em membros inferiores no paciente rebaixado. Essa manobra ela não viu assimetrias, mas eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada caso você não conheça. Os reflexos osteotendíneos também foram simétricos, 3 em 4 cruzes bilateral, não tinha rigidez nucal, sinal de Kernig e Brudzinski ausentes, e o reflexo cutâneo plantar estava em flexão bilateral. Então, gente, tentando representar aí o problema, era uma senhora de 80 anos, totalmente funcional, tinha hipertensão, FA e uma miocardiopatia por conta de Chagas, e que chega com rebaixamento de nível de consciência importante, o suficiente para quererem intubar ela. Ela estava hipertensa, tinha um bócio, que o exame neurológico estava normal. Baseado nos antecedentes dela, Rafa, acho que as principais hipóteses diagnósticas que a gente pode levantar, pensando na parte estrutural, vai ser ou um sangramento, já que ela é uma paciente anticoagulada, de repente
Devido à varfarina, pode ser que ela tenha ficado muito anticoagulada e fez algum sangramento, ou de repente a FA embolizou para algo, né? Também é uma hipótese aqui ela ter tido algum AVC. Para AVC fazer um rebaixamento de consciência tão importante, teria que pensar um AVC de basilar, né? Um AVC um pouquinho mais caprichoso, mas ok, tá na hipótese. Pedrão, a gente não espera que tenha alteração estrutural por esse exame, mas ela ganha uma toma aí por 2 motivos. Primeiro que ela teve um rebaixamento muito importante, foi até entubada, e segundo porque ela foi encontrada no chão de casa para ver se ela não teve realmente nenhum trauma aí crânioencefálico. Tem gente, Rafa, que defende a toma em mais situações justamente por isso, porque não necessariamente ela é a causa do rebaixamento do nível de consciência, mas por o paciente rebaixado pode ter caído pode ter caído de cabeça, então você pode ver alguma sequela após o rebaixamento, né? Então, mas ela com esse Glasgow, com essa piora assim tão importante e não tendo nada muito óbvio no exame físico na história que justifique, vai ganhar uma toma com certeza. Na parte metabólica, as hipóteses que gera pelo que a gente tem até agora é uma disfunção cardíaca importante, mas pelo jeito não parece. Para a gente falar em baixo débito, ser só rebaixado, sem nenhuma outra descompensação e de maneira tão súbita do jeito que foi o dela, não tá aparecendo isso, né? E esse bócio, né? A gente não pede função tireoidiana para todo mundo, mas talvez ela ganhe para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Ela tem, acho que, uma alteração importante aqui da pressão arterial, que ela tá com hipertensão e ela tem uma alteração aguda do nível de consciência. Então a gente tem que pensar em cefalopatia hipertensiva, apesar de ser estranho, tá tão rebaixada assim, né, por uma cefalopatia hipertensiva, mas pode ser. E tem outra síndrome aí que pode ser relacionada a essa hipertensão, que é a síndrome de cefalopatia posterior reversível, que a gente chama de PRES, que pelo aumento pressórico começa a ter um edema vasogênico numa região ali posterior cerebral. Ela está associada a quadro de hipertensão, né? Não necessariamente acontece no paciente hipertenso, pode ser relacionada ao uso de imunossupressores, tacrolimo também, e que causa alteração aguda do nível de consciência. Eu vi que tem um caso no New England em que o paciente faz uma retenção urinária aguda que eleva a pressão e aí causa PRES, né? Aí o paciente tinha um bexigoma monstro e que foi ele o causador da elevação de PA e que, consequentemente, fez o PRES e o rebaixamento de nível de consciência. Esse caso é fogo, hein? O primeiro exame normalmente é uma TC sem contraste, ela pode até ver, né, a PRES, mas o melhor exame seria uma ressonância. Então, né, Rafa, para ela ela vai ganhar a tomografia para a gente tentar ver se teve sangramento, se a gente pode ver esse sinal de PRES já na tomo, e aí qualquer coisa a gente deixa na manga a ressonância para fazer depois. E tem mais exames complementares que a gente pode pedir, né, nessa primeira chegada. Eu acho que a gente vai ter que pedir um hemograma PCR para dar uma olhada em quadros infecciosos, né? Função renal, função hepática, vale a pena pedir. Uns exames que vale a pena nesse paciente também que está com quadro nebuloso vai ser gasometria, para ver se tem alguma disfunção que pode chamar atenção. Até porque ela pode estar intoxicada, né? E aí talvez a gasometria ajude muito. E aí, pensando na intoxicação, um eletro na sala de emergência vale a pena também, né? Pode nos dar alguma pista, né? Massa. Dos eletrólitos, o sódio e o cálcio tem que ser solicitado sempre. E assim, eu tô bem tentado, Rafa, a pedir já uma função tireoidiana pra ela devido a esse bócio, sabe? Acho que eu pediria também, Pedrão. Seria legal se a gente tivesse um ultrassom ali pra dar uma olhada no nervo óptico, pra ver se tem algum sinal de hipertensão intracraniana, seria bom. E aproveita e já vê se tem alguma disfunção cardíaca que seja grave o suficiente para ver na sala de emergência, né? Uma coisa que a gente também tem que pedir é sorologia. Eu acho que, mesmo tendo 80 anos, se aparece um HIV e muda completamente as hipóteses diagnósticas nossas. Boa. E pelo uso da varfarina, né, Rafa? Acho que vai precisar também de um coágulo, né, pra gente ver, né? Ô, João, você deu o fundo de olho pra gente? Ah, boa, Rafa. O fundo de olho foi feito e não tinha alterações, tá? Beleza. Então, boa, galera. Gostei dessa divisão que vocês fizeram aí. Eu acho que essa questão das causas estruturais e das endócrino-metabólicas aí, acho que é a divisão principal, além das coisas que tem que ser tratadas antes mesmo de a gente saber o que está causando, né? Mas vamos lá para os exames. Então, função hepática, tireoidiana, renal, eletrólitos, hemograma, gasometria, sorologias, todos normais, tá? Sem alterações relevantes. O coagulograma
você checa a consulta do ambulatório e vê que o último INR dela era de 3, de uns 3 meses atrás. Mas o INR de agora tá de 1, tá? E o TTPA também tá normal de 0,9. A tomografia de crânio sem contraste foi feita e a única coisa que foi vista foi uma formação aneurismática aparente na transição de M1 para M2 à esquerda, mas sem hiperdensidades espontâneas que sugeririam um AVC hemorrágico. Aí o eletro, pessoal, que vocês pediram, tinha um bloqueio de ramo direito junto com um bloqueio divisional antero superior e um ritmo de FA. Então, Rafa, nesse momento que a gente tá numa paciente com rebaixamento de consciência e veio tudo normal, né? A toma inicial não mostrou nada que o justifique, os exames iniciais também não teve nada que justifique. Eu acho que nessa situação a gente tem 5 perguntas para fazer para ver se a gente consegue caminhar com esse caso, tá? Massa, fala aí. A primeira é se o paciente precisa de uma ressonância. A segunda é se esse paciente está intoxicado com algo ou não e que precisa de antídoto. Tá. A terceira é se esse paciente precisa de uma punção licórica. A quarta é se esse paciente precisa de um eletroencéfalo. E a quinta é que se na neuro você não respondeu algo com ressonância, eletroencéfalo e líquor, você repõe tiamina que deve ajudar. Então a quinta pergunta é se você precisa repor tiamina ou não. Boa. Achei muito massa esse auxílio aí, Pedro. E eu acho que, assim, nosso sarrafo para repor tiamina tem que ser baixo, né? É uma intervenção que tem poucos efeitos colaterais e podem beneficiar muitos pacientes. Então, acho que na dúvida, fazer uma reposição de tiamina ali na chegada, depois você vê o que acontece, muitas vezes é válido. Pô, Pedrão, se eu fosse responder essas perguntas, Vamos lá. agora... Bom, ela tá hipertensa, ela pode estar fazendo um quadro de press, mesmo que a tomografia esteja normal, mas acho que com essa toma normal diminui um pouco a chance de ser, mas eu acho que ainda pode ser. E ainda mais com um RNI baixo e a paciente com FA pode ter embolizado e a ressonância vai me ajudar também, né? Até porque a ressonância vê bem tronco e cerebelo, né? E a tomo não vê bem tronco. A gente tá pensando aqui num AVC de circulação posterior, então, Pedrão, não é isso? Isso. A segunda pergunta de antídoto, aqui eu não tô vendo nada. Também não, né? Tá significando intoxicação. E esses remédios que ela usa, a princípio, não parece ter nenhuma coisa que diretamente vai fazer alguma coisa, né? Não tem um anticonvulsivante ou um antipsicótico que pode intoxicar desse jeito e fazer esse rebaixamento. Não, e a gente não tem uma história que parece compatível com isso, né? Colhida pela filha, né? Boa. Tem que perguntar histórico de depressão, isso acontece até de maneira comum no paciente idoso. A pista talvez seja perguntar sobre mudança de comportamento, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, ver se teve alguma coisa de diferente em relação ao comportamento dela que nos leve a pensar em uma tentativa de suicídio, né? A terceira pergunta é se ela precisa de um líquor, né? Se a gente pediria um líquor para ela. Eu vou te falar que eu tô muito mais tendencioso a uma ressonância do que um líquor nesse primeiro momento, assim, sabe? Eu acho que não parece ser um quadro infeccioso para a gente pensar em meningite. Fico meio na dúvida, assim, se eu não faria ressonância antes do líquor. Eu concordo com você, Pedrão. Acho que a ressonância vai trazer informações mais definidoras aí para o diagnóstico. Mas talvez aproveitar essa oportunidade que ela não está anticoagulada, o RNI está 1, ela vai ter que voltar a ser anticoagulada plena. É uma janela de oportunidade para coletar esse líquor. Existem algumas causas aí que talvez o líquor ajude, encefalites, mas eu também não acho que seja o exame mais definidor, não. E ressonância, o acesso é mais complicado também, né, Rafa? É verdade. A quarta pergunta vai ser eletroencéfalo. Cara, aí eu acho que com certeza, porque mesmo ela não tendo sinais estereotipados que esteja num status epilético não convulsivo, a gente não tá vendo nenhuma manifestação motora, mas às vezes pode se expressar só com rebaixamento, né? Exato, isso é pouco lembrado, né? Acho que vale a pena fazer essa lembrança mesmo do eletroencéfalo. Tem estudos mostrando que até 8% das pessoas rebaixadas pode ter algum grau de status epilépticos, assim, é um número bem, até expressivo demais. Não sei a validade externa desses achados, mas acho que ok esse eletroencéfalo no momento que você não sabe para onde corre, né?
E a última e quinta pergunta é se a gente iria repor tiamina para ela, né? Nessa pergunta, às vezes, encaixa endócrino também, né? Para ver se agora você pensar se não pode estar alguma alteração endócrina, mas a gente já pensou antes e é aparentemente normal. E a tiamina, ela não tem nenhum estado que pareça ter deficiência de tiamina, mas é como o João falou, né? Um remédio que é muito inócuo, assim, então não teria tanto problema. É que a gente pensaria num quadro de nutrição, né? Então, num paciente com alcoolismo ou numa grávida que está vomitando muito. Só que, realmente, idosos podem ter quadros de desnutrição. Não parece ser, porque a mãe disse que ela estava bem, que era funcional. Eu também acho que não deve ser deficiência de tiamina. Eu acho legal isso que você falou, Rafa, é que o pessoal vincula muito deficiência de tiamina a alcoolismo. Mas Boa. é muito importante lembrar que os pacientes sem alcoolismo também podem ter deficiência de tiamina, aí grávidas com hiperemia gravídica, pacientes com alguma obstrução intestinal com vômitos recorrentes também podem fazer esse quadro, tem que ser lembrado. Então, pessoal, foi feito um ecocardiograma, tá? Não foi visto trombos intracavitários e nenhum outro achado, nenhuma vegetação, nada mais digno de nota. Foi feito um líquor que revelou uma baixa celularidade, apenas 2 células, glicose normal para paciente de 83, proteínas normais também, de 38, lactato normal. E aí foi feito, inclusive, feito pesquisa de fungos, BAR, criptococo, negativo, VDRL, não reagente também. A gente tem um episódio de líquor, né, João? Boa! Do TDC Lab número 20, para quem quiser ver. Vale a pena. Esse episódio é muito bom. E aí, pessoal, que a gente já está mais ou menos no segundo dia de internação, foi visto uma novidade no exame físico, tá? Um estrabismo convergente agora no exame físico, de posse dos exames que a gente tem até agora e desse estrabismo convergente. O que vocês acham? Tem a pressão de abertura desse líquor aí, João? Ah, tem, foi mal, eu esqueci de passar. Pressão de abertura normal, tá? De 16. Boa. Porque pensando numa paralisia de sexto bilateral, sexto nervo craniano bilateral, seria o abducente, ou é algum fenômeno que está acometendo os dois nervos ali no núcleo, então seria na ponte, e aí de repente foi alguma etiologia mesmo isquêmica, ou desmelinizante, ou neoplásica, ou então acometeu bilateralmente já mais à distância, que aí seria qualquer coisa que desse hipertensão intracraniana que poderia pressionar dos dois lados, só que o João tá falando que estava normal, então eu penso em algo vascular acometendo a ponte. Próximo passo é a ressonância, né, Rafael? Ah, acho que é o jeito, né? Ou então a gente liga pro Zé Marcos. Verdade, né? O Zé Marcos é o neurologista que participou com a gente num caso clínico de diplopia, que ele é sensacional e nessa hora vale a pena pedir ajuda. O episódio 31. Com certeza. Uma ajuda dos colegas e ajuda cognitiva ali sei lá, ver uma lista no up-to-date de causas, enfim. É alguma coisa esquisita isso aí. Mas de qualquer forma, acho que nesse momento, Rafa, aumenta a minha vontade de ter uma ressonância e o eletroencéfalo, que foi o exame que a gente não pediu ainda, continua ainda em segundo escalão, né? Pedrão, concordo contigo. Primeiro o exame mais importante agora seria a ressonância, depois o eletroencefalograma. Beleza, pessoal. Acho que vocês foram bem aí na localização. Não foi feito ressonância, tá? Mas foi feita uma segunda tomografia. Essa segunda tomografia delimitou áreas de hipoatenuação no aspecto ventromedial dos tálamos, com extensão para o mesencéfalo, sugestivas de evento isquêmico recente no território da artéria de Percheron. Então, o diagnóstico dessa paciente ficou como um AVC talâmico bilateral com extensão para o mesencéfalo por conta dessa artéria de Percheron, que é uma variante anatômica que emerge da cerebral posterior, em que o tálamo bilateral
é irrigado por uma só artéria. E aí, se você eventualmente tiver um AVC dessa artéria, você pode ter essa apresentação que a paciente mostrou. A paciente se estubou, dias depois, ela mesma se estubou, e evoluiu ainda com algum grau de rebaixamento, mesmo estando fora do tubo, mas, para alegria da equipe, né, ela acabou se recuperando bem e foi embora bem do hospital, já acordada, e com um bom grau de recuperação do seu nível de consciência. Então, o diagnóstico final dela ficou aí um AVC talâmico com extensão para o mesencéfalo. Caramba, cara, foi exceção da exceção, né, o João? Caso massa, viu? Caso massa. Porque sair bem de um AVC de tronco, no caso aí foi do tálamo, né, mas pegou o mesencéfalo, é tronco. Eu sou particularmente traumatizado com o AVC de tronco, é uma situação catastrófica, não queiram passar por isso. Pois é, né, Rafa? Todo mundo tem uma história catastrófica com o tronco, especialmente quando a gente fala de AVC de basilar. Então, lembrar que o paciente pode ter algumas posturas tônicas em paciente que tem AVC de basilar, o que pode confundir com convulsão. E você pode ter o sinal da artéria basilar hiperdensa, a semelhança da artéria cerebral média. Então, muito cuidado com AVC de tronco e com basilar. Mas, então, essa paciente teve esse final, ainda bem que feliz. Uma coisa que talvez explique isso, pessoal, revisando esse caso, é que ela tem uma história de ter INR lábio. E foi relatado que ela teve um episódio de sangramento conjuntival dias antes. E por conta própria, talvez tivesse modificado a dose da varfarina. Então, talvez tenha sido isso que fez ela ficar fora da faixa terapêutica e precipitado um AVC cardioembólico na artéria de Percheron, que era uma variante anatômica que a paciente possuía. Só para quem quiser pesquisar, Percheron escreve P-E-R-C-H-E-R-O-N, tá? Então esse aí ficou o diagnóstico final, achei que vocês mandaram bem aí, pessoal. Então AVC na artéria do francês, né? Eu achei caso legal, viu, João? Muito legal. E de difícil diagnóstico mesmo, né, João? Uma coisa que dificilmente vai conseguir você, nas primeiras 4, 6 horas de abordagem ao paciente, matar esse diagnóstico, né? E pode entrar muita coisa que confunde, né? Eu acho que uma coisa interessante, que ajuda muito em neurologia, né? Toda a medicina, mas na neurologia em particular, é o tempo, né? O tempo, ele estreita muito o tipo de etiologia que a gente está falando. Como o quadro dela foi súbito, ela foi dormir bem e acordou mal, a gente pensa muito em 2 tipos, né? Em coisas hiperagudas, assim, ou em coisas vasculares ou intoxicações. Como nada favorecia a intoxicação, as causas vasculares cresceram muito aí como hipótese para ela, né? Isso aí. Eu acho que mesmo que seja difícil de interpretar quando tem alguma alteração neurológica, que eu acho que se ela tivesse com essa alteração na entrada desse estrabismo, de cara não ia... Imagina só, pensar assim, putz, é o tálamo por conta de uma variante anatômica. Jamais ia pensar nisso. Então, que pelo menos a gente saiba descrever bem o exame físico, neurológico, para depois, posteriormente, o neurologista consiga fazer uma avaliação retrospectiva e tentar identificar onde que está a lesão. Boa. Então, pessoal, é isso. Eu acho que vocês mandaram muito bem nas divisões etiológicas. Lembrar de que algumas coisas eu posso tratar sem mesmo antes saber da causa, né? E uma coisa que eu gostei muito foi esse que o Pedrão lançou aí de eu vim com a tomografia normal e com o laboratório inicial normal. O que mais eu preciso pensar? Que são essas 5 perguntas, né? Bacana, vou usar daqui pra frente aí. Show! Boa! Vamos para os abraços, então? Bora! Então, eu tenho um abraço aqui para 2 irmãs que são muito amigas minhas, que são residentes de neurologia, uma de neuropediatria e uma de neurologia clínica do adulto, que é a Raquel e a Sara Diógenes. Então vai um abraço aí do fundo do coração para elas. Valeu, meninos. E já aproveitar e pedir desculpa para elas e para todos os neurologistas pela brincadeira da tia Mina, né? Óbvio que tem muito mais coisa do que só isso, né? Mas foi só para não ser agredido aí na rua. Na rua, por um neurologista. Exato. E você sabe a arma que ele vai usar, né? O martelo. Óbvio, não tem nem dúvida. Eu queria mandar um salve para Ana Caroline Ramires,
Ela é muito amiga da Mari Sinceri, que é a nossa parceira aí, foi nossa parceira aí na residência. E a Mari disse que ela curte muito a gente, ela fez oftalmo. E ela é da Med Marília. Um abraço aí, Ana. Um abraço. O meu salve vai pro João Lucas Ribeiro. Ele faz faculdade em BH, na FASEH, F-A-S-I-H, e pediu pra mandar um salve aí, que gosta bastante do nosso podcast. Acha a gente produtivo e divertido. Acho que pode ser um slogan do TDC também, né? Produtivo e divertido. E se a gente não deu o seu salve, ou a gente ainda vai dar, ou a gente perdeu completamente o controle, então manda de novo, cobra a gente o seu salve. Valeu. Mas o Fred vai atrás de todos os salves. Sobre o desafio da semana passada, pessoal, foi um desafio mais direto, assim, é quase prova, assim, papum. Você vê no ecocardio um miocárdio cintilante, né? A Carolina Cunto, ela é uma cardiologista que faz residência em ecocardiograma. Aí não vale, né? Aí usou o famoso robô, né? Famoso robô. Mas ela acertou que a resposta é amiloidose. Aí sim. Não sabia não, Pedrão. A gente já mencionou isso antes, né? Que cresce cada vez mais a noção de que a amiloidose é uma das causas de ser que pode ser tratável, né? Então, sempre abrir esse diagnóstico aí quando pensar em insuficiência cardíaca. Boa. E pra semana que vem, tem desafio, galera? Simples, tá? Um desafio simples. Ah. Você tá na sala de emergência, chega um paciente rebaixado, tá? E aí você descobre que os filhos dele também estão rebaixados lá no setor da pediatria. Chegaram tudo junto. Toda a família rebaixada. O que tem que pensar? Essa família tá com os lábios vermelho cereja, Pedrão? Tá por aí, Rafa. O cara meteu uma cereja, bicho. Tem cereja no Ceará, João? Ia ser vermelho, sei lá, acerola. Então tá, né, pessoal? Fechamos o episódio. Lembrar de seguir a gente ali no @tadclinicagem. Por mais que o Rafa fale que a gente esquece os salves, mas a gente interage lá. Se tiver dúvida, se tiver casos de rebaixamento de nível de consciência que queiram compartilhar com a gente, coisas que a gente deixou de falar. Opa, vocês esqueceram de falar uma coisa que é muito importante. Fala que a gente ressalta aí nos próximos episódios e até lá no Instagram. Boa. Pode seguir a gente no Instagram, entrar nos destaques ou então no link da bio, que aí vocês vão encontrar como se inscrever na nossa newsletter. A gente tem enviado uma newsletter semanal. O tema atual é Covid, a gente já falou um pouquinho sobre comunicação no Covid, a última foi sobre corticoide, dexametasona. É de graça, é só se inscrever que a gente envia os e-mails, você vai entrar na nossa lista. Show. Boa. Fechou, pessoal? Fechou, João. Fechou. Falou. Valeu, galera. Falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.